O nome da minha mensagem nesta noite é Precisa-se de ajuda. Vagas de emprego, né? Nós já fizemos a leitura do livro de Êxodo, capítulo 18, mas eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta neste texto. Êxodo capítulo 18. Mais uma vez, veja só o verso 17 e o verso 18 também. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho, e Deus nunca chamou ninguém para fazer a obra dele sozinho. Vamos orar? Pai querido e glorioso, nesta noite eu quero conversar com a nossa igreja, com os nossos pastores, com os nossos diáconos que estão aqui, e com todos os membros da igreja, mas com os visitantes também. Pai, eu peço que todos possam ouvir, porque eu quero ficar dentro da palavra de Deus, eu quero ficar dentro da Bíblia, eu não quero me desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Portanto, o que eles vão ouvir aqui nesta noite é a palavra de Deus. Por isso, dá-nos bastante atenção ao que será falado, ao que será pedido, ao que será solicitado. E eu acredito que Deus enviou para nós nesta noite todas as pessoas que Deus queria que ouvissem esta palavra, que fossem desafiados por esta palavra. Portanto, ajuda-nos a sermos uma bênção, eu e o Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Moisés, apesar de ter sido um dos maiores líderes, não só da nação de Israel, mas de todos os tempos, um dos maiores líderes, ele pediu demissão algumas vezes do seu emprego, mas Deus nunca aceitou o pedido de demissão de Moisés. Deus sempre rejeitou o pedido, sempre foi negado. Moisés pediu demissão porque ele reconheceu que realizar a obra de Deus não é nada fácil. Não é fácil, irmãos, trabalhar na obra de Deus, trabalhar com o povo de Deus. Mas Deus nunca nos pediu para fazermos a obra dele sozinhos. Aliás, David Livingstone, quando Deus o chamou para trabalhar no centro da África, entre os selvagens, entre os animais selvagens também, ele disse: eu vou, mas com uma condição, desde que o Senhor venha comigo. Não é fácil fazer a obra de Deus, nem acompanhado e muito menos sozinho. Mas Deus nunca pediu-nos para trabalharmos sozinhos. Por 10 anos, eu trabalhei sozinho nesta igreja, mas eu sei que foi por falta de oportunidade, porque aquela não era a vontade de Deus. Ao contrário, Deus sempre sugeriu ajuda, Deus sempre sugeriu trabalho de equipe. Desde o início, Moisés, ele, se quisesse, poderia ter contado com a ajuda de outras pessoas. Deus colocou na vida dele Arão, Miriam, Josué, e essas pessoas estavam dispostas a ajudá-lo em tudo. Eu li recentemente a ilustração de um homem que acordou certa manhã feliz da vida, pois ele tinha um encontro marcado com Deus. Ele estava feliz porque iria falar com Deus, e naquele encontro Deus lhe pediu que ele carregasse 2 pedras até ao topo de uma montanha, o que o homem aceitou de pronto, pois 2 pedras não seriam muito pesadas para ele. E ele começou a carregar aquelas pedras, ainda feliz da vida, logo pela manhã. Mas no decorrer do caminho, ele foi se deparando com muitas pessoas, em muitos lugares, e aquelas pessoas foram pedindo dele também, que carregassem as pedras delas, até o topo da montanha. E de repente a sua carroça, ela ficou com um peso insuportável, de ser puxado, de ser carregado, e aquela alegria
com a qual ele acordou foi transformada em tristeza, em raiva, frustração, e ele começou a reclamar de Deus, que Deus havia feito aquilo com ele. Por volta do meio-dia, não havia mais nenhum gozo no coração, só reclamação, só crítica. Deus então apareceu para ele e disse: do que você está reclamando? Eu lhe dei apenas 2 pedras, as demais pedras, foi você quem decidiu levá-las e carregá-las, mas não fui eu quem as colocou na sua carroça. Assim também, Moisés, ele estava carregando muitas pedras que Deus não havia lhe dado. Moisés estava sobrecarregado, mas Deus não tinha nada que ver com isso. Aí apareceu Jetro, o sogro de Moisés, novo convertido, estrangeiro, para dizer: não é bom o que fazes. Às vezes, alguém precisa aparecer na nossa vida e dizer que o que nós estamos fazendo não é certo, o que nós estamos fazendo não é bom. Pode ser um genro, pode ser um sogro, pode ser um pastor, pode ser um irmão em Cristo, pode ser um incrédulo, mas Deus sempre usa pessoas para nos apontar os erros e dizer: o que nós estamos fazendo não é bom. Não é bom trabalhar sozinho para Deus. Deus não deseja isso, Deus não quer isso. Não é bom deixar outras pessoas de fora que poderiam estar nos ajudando. A obra de Deus precisa de muitos e muitos voluntários. A igreja também precisa de muitos voluntários, pois os pastores, por mais preparados que sejam, nunca vão conseguir realizar a obra de Deus sozinhos. Por isso, nesta noite, eu quero mostrar no nosso texto que acabamos de ler 3 razões porque a obra de Deus necessita de mais voluntários. Porque a obra de Deus necessita de mais participantes. Alguém sugeriu, e foi só uma sugestão, que depois que eu e a minha família fomos para Ribeirão Preto, e nós estamos lá e cá, como você tem percebido, a igreja diminuiu a frequência, insinuando com isso que é a nossa falta que fez com que a igreja diminuísse a frequência. Eu discordo. A igreja comigo ou semigo, a igreja com a minha ou sem a minha presença, ela não vai para frente se você não participar. A igreja não pode depender de um homem, a igreja depende de um povo. E quando a nossa igreja não está indo bem, você pode tentar achar desculpas, explicações, mas a verdade é que o que atrapalha a igreja é quando nós não participamos. É quando nós não estamos agindo, participando e ajudando aquela igreja. Se a nossa igreja perde um pastor ou 2, o que nós devemos fazer é cobrir aquela falta. Amém, irmãos? E suprir aquela falta com a nossa presença, com o nosso trabalho, com a nossa participação. Mas veja as 3 razões porque nós não podemos trabalhar sozinhos. Primeiro, sozinho o ministério é insuportável. Sozinhos o ministério é incompleto. E sozinhos o ministério é inalcançável. Veja comigo então o primeiro dos pontos. Sozinho o ministério é insuportável. No versículo 18 lemos: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Jetro, ele era um novo convertido, irmãos. Ele conhecia muito pouco a respeito da Bíblia e a respeito do Deus de Israel, mas ele era muito sábio e ele era muito experiente. Ele foi usado para avisar Moisés que se continuasse sozinho, iria destruir a si mesmo e ao povo. Quantos pastores e igrejas
nós conhecemos, ainda nesta noite, que já foram destruídos, cujo ministério já foram cancelados e fechados, por causa do isolamento, da autossuficiência deles. Moisés realmente não confiava em outras pessoas, ele confiava apenas em si mesmo para fazer a obra de Deus. Mas Jetro avisou: este negócio é muito difícil para ti, ou seja, não importa o seu talento, não importa o seu grau de instrução, não importa a sua personalidade, a obra de Deus é difícil para qualquer pessoa que seja. Se fosse fácil, não seria a obra de Deus, seria a obra do homem. Por quê? Sozinho, a obra de Deus é insuportável. Primeira razão, porque o povo de Deus precisa de mais de um cuidador, precisa de mais cuidadores e conselheiros. Uma única pessoa não consegue cuidar do povo de Deus e aconselhar o povo de Deus. Veja o que Jetro disse no verso 14: vendo, pois, o sogro de Moisés, que tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Em outras palavras, quem sai prejudicado é o povo de Deus, são as pessoas. Havia pelo menos 600 mil homens com idade militar, quando Moisés e Israel saíram do Egito, fora as crianças e as mulheres. Moisés não poderia cuidar sozinho daquele número de pessoas. Jetro então o acusou de individualista. Você está sendo individualista e está maltratando o povo de Deus com o seu individualismo. Isso acontece em todo local onde apenas uma pessoa serve para dar respostas, apenas uma pessoa serve para dar sabedoria, apenas uma pessoa pode aconselhar. Isso se chama centralização, e Deus nunca foi a favor da centralização. Havia dois pastores que trabalhavam juntos. O pastor titular, ele era fantástico, ele era forte atrás do púlpito. O povo da igreja amava as pregações do pastor. Mas o pastor auxiliar, ele já era forte atrás de uma mesa. Ele era um belo conselheiro. Então, as pessoas para aconselhamento preferiam ir no pastor auxiliar. Mas na hora dos cultos, elas queriam ouvir o pastor titular da igreja. Mas o pastor titular não entendeu isso, ficou com ciúmes. Então ele pediu ao seu auxiliar que a partir daquele dia ele direcionasse todas as pessoas buscando aconselhamento para ele. Ele iria aconselhar as pessoas e não mais o seu auxiliar. Depois de alguns meses, a igreja parou de procurar os pastores, porque descobriu que aquele único pastor não dava conta do trabalho. Ele não conseguia aconselhar a todos. E quem saiu perdendo com isso? Foi a própria igreja. Moisés era assim também, ele era centralizador, mas era o povo quem estava perecendo. O povo precisava de mais líderes, o povo precisava de mais conselheiros. O Espírito Santo resolveu este problema bem no início da igreja. Os apóstolos também, eles não estavam conseguindo cuidar da igreja, eles não estavam conseguindo sozinhos tomar conta de todas as pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles instituíram 7 diáconos, 7 homens cheios de amor, cheios de sabedoria. Amém, irmãos? E aqueles homens passaram a ajudá-los na obra de Deus. O segredo é não ter ciúmes, mas trabalhar com pessoas que pensam como você, que acreditam como você, que têm a mesma filosofia e que estão dentro das mesmas doutrinas. E uma vez que você está rodeado dessas pessoas, você deve dividir o trabalho, deve dividir o amor, deve dividir a sabedoria,
e a igreja deve ser cuidada não apenas por um, mas por vários homens. Moisés aprendeu a lição. Ele deu ouvidos ao seu conselheiro, ao seu sogro, que era novo convertido, nada sabia sobre a Bíblia. Em Números, capítulo 11, verso 29, Deus havia escolhido várias pessoas para ajudar Moisés na direção de Israel. Várias pessoas. Moisés agora iria dividir a liderança dele com várias pessoas. Mas apareceram alguns homens diabólicos, tentaram causar medo no coração de Moisés, ciúmes no coração de Moisés, pois se ele dividisse a liderança dele, poderia perdê-la. Mas sabe o que Moisés respondeu para esses homens? Ele disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Em outras palavras, quem dera que nós tivéssemos mais irmãos que pudessem aconselhar, amém, irmãos? Mais irmãos que tivessem a mesma habilidade, o mesmo amor que nós temos por esta igreja, e que eles também pudessem ser usados para a glória de Deus. Por esta razão, em nossa igreja, nós temos o discipulado 1 a 1, que nada mais é do que aconselhamento espiritual, sendo realizado por outros irmãos da igreja, além dos pastores. A obra de Deus se torna insuportável quando a igreja depende de apenas uma pessoa cuidando dela. Em segundo lugar, o líder precisa de mais humildade. Jetro, ele disse, não mediu as palavras, ele disse para Moisés: totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Espere aí, Jetro, eu sou Moisés, fui eu quem abriu o mar vermelho, fui eu quem lancei as 10 pragas sobre o Egito. Você não sabe com quem você está falando? Sei sim, você é um mero homem, você é um pecador, e sozinho você não consegue fazer a obra de Deus. Moisés, ele só tinha 2 opções após a repreensão do seu sogro: defender-se, dizendo que somente ele tinha prerrogativa para aconselhar e liderar o povo, somente ele tinha a sabedoria, a unção de Deus, ou reconhecer que sozinho ele não iria conseguir mesmo, e ele iria prejudicar o povo de Deus. Sabe o que Moisés fez? Ele foi realista e ele foi humilde. Em 1996, eu me ausentei pela primeira vez de nossa igreja. Fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano, deixando aqui um jovem pastor, que tinha acabado de se formar de um seminário. Durante aquele ano, a nossa igreja, que ainda era muito pequena, Dona Joana se lembra disso, passou a amar aquele jovem, passou a respeitar aquele jovem, passou a se dedicar àquele jovem. E quando eu retornei 1 ano depois, eu encontrei uma igreja que amava o pastor que havia ficado aqui. Havia até uma família que queria que eu fosse embora, mas que o jovem pastor permanecesse. E assim como Moisés, eu também tinha 2 opções: sentir ciúme daquele pastor, ou amá-lo e respeitá-lo, assim como a igreja o estava amando e o respeitando. E pela graça de Deus, eu optei a amar aquele jovem pastor e respeitá-lo também. Amém, irmãos? A igreja não foi dividida, ao contrário, ela saiu mais fortalecida. O líder precisa de mais humildade. Ele precisa reconhecer que sozinho ele não faz a obra de Deus.
Moisés optou também em dividir o seu amor e a sua liderança com outras pessoas. Até aquele momento, as pessoas trabalhavam para ele, mas depois daquele dia, as pessoas passaram a trabalhar com ele. Qual é a diferença? Agora, Moisés tinha uma equipe. A obra de Deus é insuportável quando apenas uma pessoa pode cuidar do povo de Deus e quando o líder não aceita dividir a sua liderança. Pense nisso. É insuportável. Em segundo lugar, sozinho o ministério é incompleto. Jetro disse no verso 20: e declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Em outras palavras, pregue. Moisés, pregue para o povo. O alvo que Deus tinha para Israel era a terra prometida. Mas para isso, o povo precisava ser preparado e conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Caso contrário, Israel iria entrar na terra prometida, seria igualzinho às outras nações que já habitavam aquela terra. Moisés foi então capaz de tirar o povo do Egito, mas sozinho ele não seria capaz de prepará-los para levá-los até a terra prometida. E assim também, nenhuma igreja consegue sozinha fazer a vontade de Deus, dependendo apenas de um homem, de apenas um líder. Nenhum pastor consegue possuir todos os talentos ao mesmo tempo, todos os dons ao mesmo tempo, para o sucesso e a bênção da obra de Deus. A igreja precisa do profeta, a igreja precisa do professor, do exortador, a igreja precisa do contribuidor, do misericordioso, a igreja precisa do servidor, e todos esses dons que eu mencionei, eles estão espalhados pela igreja, e não dentro do escritório da igreja. Eles estão espalhados entre os irmãos. Sozinho, Moisés até conseguiu tirar o povo do Egito e levá-lo para o deserto, mas não teria levado o povo para a terra prometida. Todos teriam parado no meio do caminho. Primeiro, o caminho de Deus precisa ser ensinado. Moisés, prega, declara-lhes os estatutos e as leis. Isso Moisés fez com perfeição. Ele era um exímio pregador, ele era um exímio professor da palavra de Deus. E não é o que nós fazemos aqui. Nós ensinamos doutrina, nós ensinamos santificação, nós ensinamos relacionamento humano, nós ensinamos o significado da palavra, mas isso é apenas uma pequena parte do ministério. O alvo não é o ensinamento, mas como devemos chegar à terra prometida. Ou seja, ensinar é apenas o meio para o alvo. O alvo é chegar na terra prometida. E veja, em segundo lugar, o caminho de Deus precisa ser demonstrado. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. É aqui onde Moisés mais precisava de ajuda. Ele precisava de pessoas que pudessem demonstrar para as outras o que significa servir a Deus. Ele precisava de auxiliares que pudessem servir de exemplo e de testemunho. Por isso, Jetro disse: homens de verdade, tementes a Deus e que odeiem a avareza. Eu sou grato a Deus, porque quando eu me converti, havia pessoas na minha igreja que eram crentes de verdade. Eu podia ver na vida deles o que o pastor pregava atrás do púlpito. Eles praticavam o que o pastor pregava, o que o pastor ensinava. Eu já esqueci muitas mensagens do pastor,
mas eu nunca me esqueci daquelas pessoas. Amém, irmãos? Moisés precisava dessas pessoas para demonstrar o que significa servir a Deus. Hoje à noite, muitas igrejas estão fracassando, não pela falta de boa pregação, seus pastores pregam bem, mas pela falta de demonstração, pela falta de participação, pela falta de testemunho. Onde estão os homens de verdade e as mulheres de verdade, tementes a Deus? Que fique então bem claro nesta noite, sozinho a obra de Deus é insuportável, e sozinho a obra de Deus é incompleta. Em último lugar, sozinho o ministério é inalcançável. No versículo 23, Jetro disse: se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Vamos parafrasear para nós as palavras de Jetro. Ele disse: se nós, preste atenção, se nós tivermos mais participantes, mais voluntários, mais ajuda, mais participação, nós vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Amém, irmãos? E nada vai deter o crescimento desta igreja. O alvo ou lugar que o povo de Israel almejava era a terra prometida. A igreja também tem um alvo. Qual que é o alvo da igreja? O arrebatamento. Amém, irmãos? E o tribunal de Cristo. Como nós vamos chegar lá? Primeiro, os alvos precisam ser compartilhados. Se for só o alvo do pastor Rômulo, irmãos, não tem solução, não tem jeito. O alvo tem que ser nosso. Você já ouviu o termo toyotismo? Toyotismo é um termo que foi gerado pela Toyota, é um termo japonês. A Toyota resolveu chamar os seus funcionários e compartilhar os alvos com os seus funcionários. Desde a diretoria até o zelador das montadoras, o alvo era o mesmo. Todos eles eram recompensados de acordo com as suas metas, que eram alcançadas, e de acordo com o seu desempenho. Não é à toa que nos últimos 20 anos, a Toyota é líder de venda. É o carro mais valorizado, mais procurado, mais admirado de todos nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, é o top de linha. Por quê? Porque todos que trabalham para aquela empresa se sentem parte dela. O alvo de um é o alvo de todos. Eles estão buscando o mesmo alvo. Eles estão unidos no mesmo alvo. Então eu quero dizer nesta noite, não foram os japoneses que inventaram o toyotismo, mas foi a própria palavra de Deus. No verso 25, Jetro disse, na verdade Deus disse, e escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Sabe o que o TBM precisa? De homens capacitados, mulheres capacitadas, que vão assumir o seu posto, vão trabalhar, vão ser voluntários, vão ajudar, e nós vamos ter o mesmo alvo, que é a glória de Deus, salvação de almas perdidas. Para quem fazia a obra de Deus sozinho, agora Moisés conseguiu compartilhar todas as tarefas entre homens capazes. Podemos imaginar o alívio e a felicidade de Moisés. Em 1984,
o pastor José Infante Júnior, que vocês conhecem, visitou a cidade Vitória da Conquista, na Bahia. Ele fez uma visita simples àquela igreja, conheceu o pastor Gerson Rocha, que era o pastor da igreja, uma igreja de mais de 1000 membros naquela época. E o pastor Gerson estava sozinho, ele precisava de um pastor auxiliar, de um braço direito, mas o José Infante, ele não queria mudar-se de São Paulo para a Bahia, ele não queria. Então Deus permitiu que na frente dele, o pastor Gerson Rocha, tivesse uma crise renal, e o pastor caiu no chão, rolava de dor. Naquela hora, o José Infante olhou para Deus e disse: Senhor, eu fico. E ficou. Hoje o Gerson Rocha já está no céu, e o Infante está naquela igreja há mais de 30 anos. Será que alguém vai precisar morrer? Será que alguém vai precisar ficar doente para que a nossa igreja entenda? Eu fico, amém, irmãos? Eu fico, eu participo, eu quero fazer parte da obra de Deus, eu quero ter os mesmos alvos. Sinceramente, se isso for necessário, eu me prontifico, mas o importante é que todos participem. Como é bom poder compartilhar os alvos da igreja com homens e mulheres capazes. Recentemente eu disse para a nossa igreja em Ribeirão Preto: sabe por que eu estou aqui? Porque eu não estou sozinho. Amém, irmãos? Eu não me sinto sozinho. Mas em segundo, os talentos que Deus tem nos dado precisam ser usados. Verso 26: e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles mesmos. Então, que fique bem claro, Moisés continuou líder, presidindo sobre os outros líderes. Ele não abriu mão de sua liderança, não foi isso. Ele apenas compartilhou a sua liderança, compartilhou os alvos com outras pessoas que falavam a mesma língua, que seguiam as suas orientações. Nós não podemos desperdiçar os talentos que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado dentro da igreja. Eu sei, algumas pessoas não querem servir, mas outras querem, e elas estão apenas esperando por uma oportunidade. Um jovem estudante do Instituto Bíblico Maranata me procurou alguns anos atrás para dizer: pastor Rômulo, agora que eu estou fazendo o instituto, eu quero ajudá-lo. Eu perguntei para ele: e de que forma você gostaria de me ajudar? E ele disse: eu quero pregar também no púlpito da igreja, eu quero pregar para a igreja. Eu disse para ele: olha, eu não preciso de você no púlpito da igreja, mas eu preciso que você faça visitas, que você bata de porta em porta, que você ganhe almas para Cristo. Sabe o que ele fez? Ele me ouviu. Hoje, ele é o líder das equipes de visitação desta igreja, e todo sábado, ele e mais alguns irmãos batem de porta em porta nas casas do nosso bairro, onde fica a nossa igreja. Esses homens que Moisés escolheu, eles não escolheram o que iriam fazer. Moisés disse para eles o que eles iriam fazer, e eles aceitaram, eles abraçaram e fizeram parte da obra de Deus. 40 anos depois, Israel alcançou o alvo. Israel entrou na terra prometida. Moisés não pôde entrar nela. Sabe por quê? Porque ele foi deixado sozinho. E quando ele foi deixado sozinho, ele pecou contra Deus. Nunca deixe os seus pastores sozinhos. Amém, irmãos?
nunca os abandone. Moisés pecou e por isso nunca pôde entrar na terra prometida. Mas ele pôde vê-la. Ele pode ver os seus filhos, ou o seu povo, entrando na terra. Quando eu chegar no céu um dia, eu acho que Deus vai me mostrar todas as igrejas que nós fundamos. Até o presente momento, são 5 igrejas. Nesta semana, eu vou visitar um bairro da cidade, onde provavelmente nós vamos abrir a 6ª igreja. Amém, irmãos? Pastor, já está pensando na 6ª igreja? Não, já estou pensando na 7ª. E eu vou mostrar todas as igrejas. Deus vai me mostrar todas as igrejas. E humildemente, eu vou dizer: Senhor Deus, eu vou apontar para cada um de vocês. E eu vou dizer: Senhor Deus, eu só consegui por causa dele, por causa dela, por causa dele, por causa dela, por causa dele, por causa dela, por causa deles. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Precisa-se de ajuda. Que tipo de crente é você? Que ajuda? Que critica? Ah, pastor Rômulo, a igreja está diminuindo sem o Senhor. E o que você está fazendo a respeito disso? Só observando? Toda vez que o meu pastor se ausentava, lá na nossa igreja em Ribeirão Preto, nós nos reuníamos e olha, eu virava 10 para tentar suprir a falta dele. Outros irmãos viravam 20, mas nós nos uníamos para que a falta dele, do ministério dele, não fosse sentida. Precisa-se de ajuda. Sozinho, nós vimos que a obra de Deus é insuportável, que a obra de Deus é incompleta, que a obra de Deus é inalcançável. Por favor, seja um homem e uma mulher de verdade, que teme a Deus, e venha nos ajudar na obra mais importante sobre a face da terra. A nossa vida está passando, e ainda não fizemos quase nada por Deus. Agora é a hora. Vamos nos unir.